texto de 2 Samuel, capítulo 9. Segundo Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler os 13 versos que compõem o 9º capítulo de 2 Samuel. 2 Samuel, 9º capítulo. Lembrem-se de que, conforme conversamos, no capítulo 7, Davi estava refletindo a respeito da própria vida e estava muito feliz e satisfeito porque Deus havia o abençoado. Davi queria construir uma casa para Deus e Deus disse para ele: Davi, os seus planos de construção para mim vão atrapalhar os meus planos de construção para você. Você quer construir uma casa para mim, mas sou eu quem está construindo uma casa para você. Te darei uma dinastia, Davi. Então, vamos ler o texto de 2 Samuel, capítulo 9, com essa percepção. Davi estava em retrospectiva e grato a Deus por tudo quanto o Senhor lhe havia feito. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas, meu camarada, meu amigo? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi em Jerusalém. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade, da graça de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, só que ele é aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Davi manteve o ânimo, não se desanimou com a notícia de que o menino era deficiente. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar, que significa literalmente não pasto. Lo significa não, debar, pasto. A região era infértil, a região era árida. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi achou que ia morrer. Inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa, como meu convidado. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. E ele era
coxo de ambos os pés. Pai querido, a Tua palavra foi lida, Tua palavra que foi inspirada pelo Teu Santo Espírito, ela é proveniente do Senhor, produto divino, nós a reconhecemos dessa forma. E imploramos, ó Deus, nesse exato momento, para que o Senhor nos ilumine mente e coração, a fim de que possamos compreender o texto bíblico. Fale conosco, fale com a gente, apesar de mim, apesar do pregador. Fale conosco, ó Deus, é o que nós imploramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós temos conversado já há muitos meses sobre a vida, a trajetória, a biografia bonita e inspiradora de Davi, um homem que jamais desistiu de Deus, e Deus também jamais desistiu de seu precioso servo Davi. Os livros de Samuel têm contado essa história para nós. Também temos recorrido aos Salmos, aos livros de crônicas, todavia, significativa parte dessa história tem sido apresentada a nós por meio dos livros de Samuel. Curiosamente, os livros de Samuel não nos ensinam como devemos viver. Os livros de Samuel se ocupam a respeito de como nós vivemos. Os livros de Samuel não nos ensinam o que é ideal, mas sim o que é real. Esse camarada que está contando a história para nós, o narrador, autor dos livros de Samuel, retrata o rei Davi de forma muito positiva nos capítulos 8, 9 e 10. Depois que Davi se tornou rei sobre todo o Israel, ele conquistou Jerusalém, tornou Jerusalém a capital política e religiosa de Israel. Davi também levou a Arca da Aliança, símbolo da presença do Eterno com o seu povo, para Jerusalém. Todavia, Deus surpreendeu Davi, e é tão bom quando Deus nos surpreende com uma coisa que a gente não esperava, aquela coisa boa, positiva. Deus surpreendeu Davi ao anunciar que pretendia construir para ele uma casa, isto é, uma dinastia. E Deus prometeu mais. Deus prometeu abençoar a dinastia de Davi, ainda que seus descendentes fossem desobedientes. Davi, por sua vez, mostra sua lealdade, fidelidade, gratidão para com Deus, aderindo às prescrições da lei, também governando de forma justa sobre Israel e tratando com muita boa vontade e graça a Mefibosete, neto de Saul e filho de seu camarada e amigo íntimo Jonatas. Hoje nossa atenção vai se voltar especialmente para essa relação entre Davi e Mefibosete. Como já foi dito, Mefibosete era neto de Saul, filho de Jonatas, que foi um parceiraço de Davi naquele período difícil que ele viveu, fugindo de Saul, exilado no deserto. Aliás, bons amigos, camaradas de verdade, revelam-se justamente nesses momentos difíceis, não é mesmo? São em momentos de apuro, são em momentos de desespero, são em momentos de poucos recursos, de perigo, que os verdadeiros camaradas, amigos, se revelam para nós. O nome de Mefibosete aparece 3 vezes no ciclo do livro de Samuel, que trata sobre a vida de Davi. Essas 3 histórias formam uma só. Já adianto para vocês que a história da relação de Davi com Mefibosete envolve muito amor, mas também envolve muita desconfiança, muito receio, muita mentira, muita traição. Como muitas das nossas relações também tem tudo isso. Mas, sobretudo, a relação entre Davi e Mefibosete tem muita, mas muita graça, abundante e maravilhosa graça.
Eu chamo a atenção de vocês agora, e pode abrir, por favor, para o texto de 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Está bem pertinho aí do capítulo 9. Nem vai demorar muito para achar. Esses dias foi curioso, a gente teve uma programação do grupo de louvor e o Saulo pediu para eu ler um texto, até me esqueci, texto de Filemão, e eu não achei. Levou tempo, falei, tiraram da minha Bíblia, sabe quando dá um branco? Então, para achar 2 Samuel 4,4 está facinho, você já achou o capítulo 9 antes. Diz o seguinte: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Quando o filho de Jonatas tinha 5 anos de idade, chegaram as notícias ao palácio de Saul, que ficava em Gibeá, a primeira capital de Israel. Saul, o rei Saul e o príncipe Jonatas morreram. O pânico, o medo, o pavor caíram sobre toda a família real e sobre todos os funcionários do palácio. Afinal de contas, Saul comprou briga com muita gente. Saul estava guerreando contra os filisteus e Saul também estava perseguindo Davi e seu bando. Nada impedia de os filisteus ou dos homens que compunham o bando de Davi virem a Gibeá e limparem, fazerem aquele limpa no palácio, exterminando tudo e todos que tinham relação com Saul. Era comum nas dinastias orientais antigas essa prática. Quando um rei novo ascendia ao poder, era comum que toda a descendência do rei anterior fosse exterminada para eliminar qualquer possível ato de rebelião. Não sabendo que aguardar senão o pior, o povo de Gibeá fez o que todo mundo faz quando se sente em perigo. O que a gente faz quando se sente em perigo? A gente corre, a gente foge. O povo fugiu, o povo começou a correr apressadamente. A babá de Mefibosete pegou o menino para fugir e, infelizmente, nesse ato, o deixou cair. O menino caiu, ele quebrou os tornozelos, mas não havia tempo para nenhuma terapia. Todos estavam apressados e levaram o menino daquele jeito, pelo Vale do Jordão. Eles foram para o leste, para a segura e obscura aldeia de Lodebar. Lodebar, em hebraico, significa literalmente não pasto. Era uma região árida, pouco confortável, pouco atraente, mas muito adequada para alguém que precisava ficar na anonimidade. Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, sangue real do primeiro rei de Israel, precisava ficar ali quietinho, fugindo de todos. Ele precisava ficar na anonimidade. Os ossos de Mefibosete, quebrados, se calcificaram tortos, e ele nunca mais pôde andar normalmente. O menino era manco. Mefibosete era o único herdeiro vivo daquela que fora a grande e prestigiada casa de Saul. Ele tem sangue azul correndo nas veias, ele tem sangue real, mas ninguém sabe disso. Só ele e mais alguns poucos. Mefibosete cresceu sem usufruir de nenhum prestígio, sem sua identidade real, sem nenhum tipo de privilégio de nobre. Tudo isso agravado pela deficiência que fora causada em virtude de um acidente e de um trauma. Nada disso que aconteceu com Mefibosete era culpa dele. Tudo o que ele perdeu foi por causa de outras pessoas. Mefibosete era
analisando assim por cima, uma grande vítima da desajeitada babá. E principalmente vítima, no seu ponto de vista, de Davi. Mefibosete pensava que foi por causa de Davi que o seu avô e seu pai foram mortos. Mefibosete cresceu sempre procurando a causa da sua miséria em algo exterior a ele. Repito, Mefibosete cresceu sempre procurando a causa da sua miséria fora de si. E o comportamento de Mefibosete encontra em muitos de nós, sendo bastante honesto e franco com vocês, encontra em mim grande relação. Porque não poucas vezes eu também quero, a fim de aliviar a minha consciência, encontrar causas externas a mim para problemas que eu enfrento e que muitas vezes eu mesmo criei. Meus irmãos, Mefibosete vivia o significado de seu nome. Mefibosete significa revoltada desonra. Revoltada desonra. Mefibosete vive o significado de seu nome. Diferentemente de Zaqueu, lá em Jericó, cujo nome significa justo e era conhecido por todas as pessoas como o maior ladrão da praça. Essa é a primeira história de Mefibosete, a história de como ele ficou manco. A segunda história é aquela que nós lemos minutos atrás e que participa-nos a respeito do episódio em que Davi busca por algum sobrevivente, por algum remanescente da casa de Saul. Essa história aconteceu muitos anos depois da primeira. No capítulo 8 de 2 Samuel, vimos que Deus deu para Davi um tempo de sossego. O próprio Deus deu para Davi um interlúdio de paz, um período de tranquilidade. E nesse período de sossego, Davi refletiu demais. Davi teve a oportunidade, nesse período de folga, de refletir a respeito da sua própria vida. E ele lembrou-se de uma promessa que ele fez para Jonatas e também para Saul. Davi prometeu tanto para Saul como para Jonatas que ele nunca iria exterminar a descendência deles, como era a prática do período. Davi empenhou a sua palavra e Davi não era homem frouxo para descumpri-la. Davi se lembra da promessa que havia feito anos atrás. Davi refletiu e, em seguida, agiu. Davi teve uma boa intenção, mas tratou de executar a sua boa intenção. Isso daqui me constrange um pouco, porque muitas vezes eu até tenho boas intenções, mas não as executo, não as pratico. Então, com Davi, a gente aprende essa preciosa lição de termos, sim, boas intenções, mas, sobretudo, de praticar essas boas intenções. Note o verso 1. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. A palavra bondade poderia muito bem ser traduzida aqui pela palavra graça. Aliás, seria uma opção de tradução mais adequada. Davi quer mostrar graça para com algum descendente de Saul. E o que é graça, gente? O que é graça? Vocês sabem, todos sabemos. Graça é favor imerecido, é aquilo que a gente recebe sem merecer. Porque a partir do momento que a gente merece, deixa de ser graça. Graça é sempre demonstração de amor imerecido, não adquirido e que não pode ser pago. Resta alguém da casa de Saul para que eu use de graça para com ele? Essa é a pergunta que Davi faz para todos ouvirem. E vale muito a pena observarmos a pergunta de Davi com maior atenção. A pergunta dele é: resta alguém? Davi não pergunta: tem alguém interessante por aí?
Sobrou alguém que vale a pena? Sobrou alguém compatível com a beleza do meu palácio? Aqui só tem gente bonita e perfeita. Tem alguém qualificado? Restou alguém digno da convivência com o rei de Israel? Davi não faz essa pergunta. Davi quer saber se há alguém ainda vivo. Isso é aceitação sem reserva, isso é aceitação irrestrita, baseada em uma promessa e em amor incondicional. E existe alguém. Note os versos 2 e 3. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Olha só, Davi entende que a bondade dele não é dele, é de Deus. Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Lendo nas entrelinhas, e a gente sabe muito bem ler nas entrelinhas, percebe-se facilmente a insinuação do conselho de Ziba a Davi. É como se Ziba, servo de Davi, dissesse o seguinte: rei, parabéns, a sua intenção é linda demais, você é muito bem intencionado, rei, eu louvo a sua disposição, mas olha, honestamente, sendo bem franco, sendo bem honesto, papo reto, você vai arranjar para a cabeça, Davi. Mefibosete ele parece que não pertence a Jerusalém. Parece que Lodebar é o lugar dele mesmo. Deixa ele quieto, rei. Ele é deficiente. Ele é aleijado de ambos os pés. Ele tem uma grave deficiência. Davi pergunta: resta alguém? E este conselheiro denominado Ziba responde: existe, mas ele é aleijado. Chama a sua atenção para o que Davi não fala. Davi não pergunta: é mesmo? Sério? Ele é deficiente? O problema é muito sério, é muito grave? Davi não faz essa pergunta, ele só quer saber a localização do filho do seu camarada. E aqueles que têm bons amigos sabem como que a gente facilmente gosta, simpatiza e valoriza os filhos dos nossos camaradas. Não é mesmo? A gente trata o filho do nosso amigo, ou deveria tratar, com muita dignidade, com muita simpatia, com muita cordialidade. Davi quer fazer isso com o filho do seu camarada. Graça, meus irmãos, é sempre assim. A graça não procura feitos que mereçam retribuição. A graça opera sempre em separado, à parte da resposta ou da capacidade do indivíduo. A graça é e será sempre unilateral, ela não depende do outro. Resta alguém da casa de Saul. Certo dia, uma comitiva chega naquela inóspita e simples região de Lodebar. Todos na vila ficaram preocupados. Ninguém passava por lá e, de repente, vem uma comitiva real. E aquela comitiva chega e eles fazem a seguinte pergunta: cadê Mefibosete? Cadê Mefibosete? A turma aponta para onde Mefibosete estava. Os enviados reais comparecem à residência de Mefibosete e falam para ele o seguinte: Mefibosete, aqui é um enviado real. Você está sendo convocado para comparecer em Jerusalém. Eu imagino que Mefibosete suou frio. Sabe quando a gente fica assim, assustado? Meu Deus, eu vou morrer. Eu fiquei aqui escondido a vida inteira para preservar a minha vida. Não é que me acharam? Eu não represento nenhum risco. O que esse cara vê de risco em mim? Eu vou morrer seguramente lá em Jerusalém.
E eu fico pensando que aquela viagem até Jerusalém foi absolutamente agonizante, porque Mefibosete se sentia cada vez mais próximo da morte. Comparecendo junto ao rei, Mefibosete não conseguiu disfarçar e dissimular o seu medo e a sua desconfiança. Aliás, é difícil a gente dissimular com o rosto aquilo que a gente sente no coração. É preciso uma terrível e horrorosa capacidade para conseguir tal feito. É difícil da gente dissimular ou disfarçar aquilo que a gente sente no coração. E quando você consegue isso, cuidado, preocupe-se, porque essa é uma habilidade absolutamente horrorosa. Mefibosete não conseguiu dissimular o que sentia. Davi viu que ele estava em pânico, de modo que a primeira palavra que Davi dirige a Mefibosete é o próprio nome dele. Davi o chama pelo nome, e depois lhe diz o que encontramos no verso 7: Mefibosete, não temas. Calma. Mefibosete sempre esperou o pior de Davi, mas Davi tem o melhor para dar para ele. Eu imagino que o rosto de Davi naquela ocasião comunicava simpatia e confiança. E aceitação também. O rosto de Davi comunicava simpatia, confiança e aceitação. Conta-se que um dia Thomas Jefferson, o terceiro presidente dos Estados Unidos, estava atravessando o país a cavalo, indo para o leste, não é? Com um grupo de companheiros, quando chegaram a um rio muito caudaloso. Um caminhante esperou até que vários cavaleiros tivessem passado e depois pediu para o próprio presidente Jefferson para levá-lo à outra margem em cima do cavalo. Quando ele chegou à margem oposta, um dos homens perguntou: cara, por que você foi pedir esse favor justamente para o presidente Jefferson? E o indivíduo falou: eu não sabia que ele era o presidente. É que eu olhei na cara de todo mundo e a resposta era não. Eu olhei para a cara dele e a resposta era sim. Por isso que eu pedi. Eu imagino que Davi, naquele dia, tinha a cara do Thomas Jefferson para aquele caminhante. Mefibosete olhou para ele e viu a palavra sim. E é muito bom, é muito agradável quando as pessoas olham para nós e encontram, né, um semblante disposto a ajudar e a se relacionar. O crente deve ser assim, viu? A turma deve olhar para nós e ver um sim estampado em nós. De acordo com os versos 8 a 13, Davi prometeu muitas outras coisas para Mefibosete e cumpriu todas essas promessas. Davi deu a Mefibosete todas as terras do seu avô Saul para ele desfrutar de independência financeira. Davi também designou Ziba como servo de Mefibosete para gerenciar todo o seu patrimônio. E, finalmente, Davi colocou Mefibosete dentro da sua própria casa, como se fosse da família. Davi não amou apenas com palavras. Mefibosete, eu te amo, cara. Agora vaza. Sai fora. Mefibosete, eu era muito parceiro do seu pai. Olha, a gente era camarada, mas me dá licença. Mefibosete não amou com palavras, Davi não amou apenas com palavras, Davi amou com ações. Mais especificamente, Davi amou Mefibosete colocando sobre debaixo dos seus pés uma terra fértil, diferente de Lodebar, e lhe oferecendo com regularidade 3 boas refeições por dia. Eu fico pensando como é que foi a vida depois disso. Eu fico pensando na hora do almoço. Imaginem como era a hora do almoço no palácio de Davi em Jerusalém. A cozinheira encerra o trabalho, está tudo pronto, o frango está lá, a leitoa pururucô, né? A lasanha está no ponto, e ela chama todos, né? Ela toca lá o sino e vem todo mundo.
Chega ali o viril Joabe, capitão do exército de Israel, e se assenta. Chega-se ali também Absalão, o homem mais simpático que já existiu. O homem não chama o outro de bonito, né? A gente fala que o outro é simpático. Então, Absalão foi o homem mais simpático que já existiu. Chega-se ali também a bela Tamar, uma das filhas de Davi. E aí, depois de algum tempo, depois de alguns minutos, todos ouvem o barulho, o ruído das muletas. É Mefibosete chegando para se alimentar. Ele chega por último, sorri, acena a todos e toma seu lugar à mesa como um dos filhos do rei. Meus irmãos, Deus trata a gente dessa forma também, não é? Deus trata a gente com graça, do mesmo jeito. Davi é uma verdadeira antecipação do Evangelho, porque ele está numa posição favorecida, ele está lá em cima, mas trata com dignidade quem está aqui embaixo. E é assim que o Senhor se relaciona conosco. Ele é o Deus eterno, o Deus criador, o Deus que pode todas as coisas. A gente não passa de um pingo de água, mas ainda assim Ele olha para nós com graça e com misericórdia. Graça é Deus dando-se em plena aceitação a alguém que não merece e nunca fazerá nada para merecer. E é essa graça que torna a história de Davi e Mefibosete tão tocante e impactante. Já falamos sobre 2 histórias, agora vem a terceira. A terceira história de Mefibosete se passa anos mais tarde, por ocasião da revolta do simpático Absalão, filho de Davi, contra o seu próprio pai. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre essas histórias. Davi precisa fugir, voltar para o deserto, não por causa de Saul, um louco genocida. Ele foge da perseguição e do motim que são liderados pelo seu próprio filho Absalão. É nesse contexto de revolta liderada pelo próprio filho que nós encontramos a terceira história sobre Mefibosete. Veja lá, no capítulo 2, no capítulo 16, melhor dizendo, versos 1 e 3. Daqui a pouco a gente lê. Mefibosete vivia há muito tempo como honrado membro da família de Davi. Será que Mefibosete aprendeu a amar Davi ou apenas dissimulava e escondia o que sentia por causa das vantagens que recebia? Mefibosete é realmente grato ou ele é um oportunista? Mefibosete se tornou amigo de Davi ou apenas esperava o momento certo e certeiro para sabotá-lo? Qualquer uma dessas reações é possível, pois a narrativa intencionalmente não deixa o assunto claro. A ambiguidade desse autor é mais do que intencional, provocativa e real. Todos nós temos ou já tivemos relacionamentos desse tipo ambíguo. Eu estou aqui caminhando, eu não conheço aquela pessoa direito, mas vamos lá, sempre com desconfiança. Há 2 histórias nos livros de Samuel para apoiar cada uma dessas possibilidades. A primeira história é contada para nós, por Ziba, e nessa história, Mefibosete é vilão. A história de Ziba é uma acusação de alta traição. Veja lá, verso 1. Do capítulo 16. Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Verso 3. Então disse o rei: Onde está, pois, o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, pois disse: Hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. É mole? O cara que foi beneficiado por Davi,
agora o sabota, agora o trai. É aquela facada nas costas. A segunda história é contada pelo próprio Mefibosete, em 2 Samuel, capítulo 19, versos 24 a 30. A gente vai ler os versos 24, 25 e 26 do capítulo 19. Vamos lá. 2 Samuel 19, a partir do verso 24. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até ao dia em que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém a encontrar-se com o rei, este lhe disse: por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia: albardarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. O desejo do narrador é provocar em nós, leitores, a seguinte interrogação, o seguinte incômodo: quem é que está falando a verdade? É Ziba ou é Mefibosete? Quem é que está mentindo? Alguém está mentindo aqui. Quem é o mentiroso? O autor quer provocar em nós esse desejo de encontrar o mentiroso, justamente para nos desincentivar dessa prática. Deu para compreender? O autor quer nos incomodar com essa pergunta: quem é que está mentindo? Justamente para estimular-nos a não nos preocuparmos com isso, a não vivermos em função de lacrarmos o outro, de descobrirmos o ilícito do outro, porque essa não foi a opção que Davi fez. Quando Davi escutou Ziba, ele acreditou nele, mas agora, ao ouvir Mefibosete, Davi só tem uma certeza: tem alguém mentindo. E ele também agora cogita a possibilidade de os dois estarem contando histórias que não são verídicas. O grande ponto aqui é que Davi não está interessado em culpados. Davi aceita ambos em sua cidade. Davi não quer culpar, Davi não quer responsabilizar, Davi só quer conviver, e conviver bem. Quanta energia a gente não gasta pensando no que o outro está fazendo, está falando, e às vezes a gente se indispõe com alguém por conta de algo que a gente pensa que o outro está fazendo com a gente, e às vezes ele nem fez nada. Quanta energia, quantas emoções a gente não desperdiça imaginando que o outro está pensando. Davi sabe que ou Ziba ou Mefibosete mentiu, um dos dois é mentiroso, ou talvez os dois fossem mentirosos, mas ele não procura alguém para responsabilizar, ele procura pessoas para conviver e abençoar. Meus irmãos, Davi, como já foi dito, é uma espécie de antecipação do Evangelho. Ele procura Mefibosete a partir de uma posição privilegiada, assim como o Senhor faz conosco. Davi quer conviver, e convivência é diferente de conivência. É possível conviver sem consentir. E esse é um dos grandes desafios que nós, cristãos contemporâneos, temos nesse nosso tempo. Não podemos e não devemos nos alienar, nos apartar. Devemos conviver, interagir, lembrando-nos sempre de que convivência não é sinônimo de conivência. Davi quer conviver e conviver em paz. Eu quero concluir essa nossa reflexão recuperando algo que foi escrito por Charles Swindoll num livro dele que trata sobre Davi.
Charles Swindoll afirma que a história de Davi e Mefibosete continua até hoje refletida na vida de todos os homens de Deus por meio de 8 analogias. Então, um pouquinho mais de paciência, que temos mais 8 pequenos pontos a serem destacados. Em primeiro lugar, em certa época, Mefibosete gozou de comunhão com o seu pai Saul. O mesmo aconteceu com Adão, nosso primeiro pai, que também gozou de comunhão com o Pai Celestial. Em segundo lugar, quando o desastre, a tragédia aconteceu, a babá fugiu amedrontada e Mefibosete caiu. Depois do advento do pecado, que se configura para nós como uma verdadeira tragédia, fuga e situações embaraçosas também são comuns para nós. Terceira analogia, o rei Davi, por amor a Jonatas, demonstrou graça a seu filho aleijado. Deus também demonstra graça a nós, ao pecador, por meio do seu amor ao seu filho Jesus Cristo. Quarta analogia, Mefibosete não tinha nada e não merecia nada. E esse é o nosso estado espiritual. Nós não merecemos nada, senão a condenação eterna. E ainda assim Deus nos ama com graça e misericórdia. Quinta analogia, Davi restaurou Mefibosete de um lugar árido a um lugar de honra. Mefibosete não habitava mais em Lodebar. Mefibosete agora tem debaixo dos pés uma terra fértil, uma terra boa. Sexta analogia, Davi adotou Mefibosete, seu filho pequeno, e é isto que Deus faz pelo pecador crente. Ele nos adota e nos insere em sua família, e nos trata como seus filhos. Penúltima analogia, o problema físico de Mefibosete era uma lembrança constante da necessidade da graça. Isso aqui a gente entende muito bem. O pecado que tenazmente nos assedia configura-se também como a lembrança da nossa constante necessidade da graça divina. A gente não consegue ser perfeito, a gente não consegue fazer tudo certinho, a gente erra diversas vezes no dia, e esse pecado remanescente em nós nos lembra sempre da necessidade que temos da graça divina. Finalmente, a oitava analogia, quando Mefibosete sentou-se à mesa do rei, ele foi tratado como os demais filhos do rei. E aí Charles Swindoll propõe uma imagem que eu achei assim muito bacana. Ele diz o seguinte: saiba que um dia você, crente em Jesus Cristo, vai almoçar e você vai dizer para João Batista: João, ou quem sabe com mais intimidade, João, me passa a batata. Um dia, nós que seremos, porque já somos tratados como filhos do rei, estaremos perto de Abraão, falar: Abraão, meu velho, meu camarada, passa a leitoa aí, tá boa, tá no ponto, tá gostoso. Ou aquele churrascão, né, feito por Paulo. Ô Paulo, a carne está mal passada, está no ponto, como é que está? O Senhor nos trata como filhos, porque a gente merece? Não. Por graça. Que essa graça seja abundante na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém.